Maria Antonieta que a Meghan Markle repetiu. Você teria coragem de entrar numa família que já decidiu que você é o problema antes de você abrir a boca? Não o problema do marido, o problema da instituição inteira, da imprensa, da corte, do país. Você ainda assim entraria? Porque duas mulheres separadas por 2 séculos e um oceano fizeram exatamente isso, e as duas descobriram a mesma coisa da forma mais cara possível. A monarquia não quer pessoa, ela quer símbolo. E quem se recusa a virar símbolo vira inimigo da coroa. Uma perdeu a cabeça, a outra pegou um avião. E a diferença entre os dois finais não é sorte, é o século em que cada uma nasceu. E principalmente o que cada século permitia que uma mulher fizesse quando a instituição resolvia que ela era descartável. Porque a instituição em si não mudou, ela continua igual. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre 2 arquivos ao mesmo tempo. O da Maria Antonieta, a austríaca, que Versalhes nunca aceitou, e a de Meghan Markle, a americana, que Windsor nunca quis. Não para comparar vestido com blazer, para entender o mecanismo, porque o mecanismo não mudou, só trocou a guilhotina pelo paparazzi. E quando você entende como a máquina funciona, não dá mais para olhar para a monarquia do mesmo jeito, nunca mais. Antes de falar do que aconteceu com a Maria Antonieta dentro de Versalhes, a gente precisa falar de quem ela era antes de chegar lá, porque tem um detalhe dessa história que quase todo mundo ignora. Ela era uma criança, não uma mulher jovem, não uma adolescente madura para a época. Uma criança de 14 anos sendo exportada pela mãe, a Imperatriz Maria Teresa da Áustria, como peça de aliança diplomática entre a Áustria e a França. O casamento dela com Delfim Luiz não foi um encontro romântico como sempre, foi um pré-contato político assinado por adultos sobre o destino de uma menina. E ela não assinou nada, porque ninguém perguntou para ela. Claro, ninguém nunca perguntava. A Maria Antonieta era a 15ª dos 16 filhos da Maria Teresa, o que na prática significava que ela cresceu num palácio barulhento, cheio de irmãos, com uma mãe que administrava um império e não tinha muito tempo para se dedicar de forma individual a cada filho. A educação dela foi, pelos padrões da época, razoável. Ela sabia dançar, tocar cravo, falar francês com alguma fluência e bordava bem. Mas história, política, filosofia e diplomacia, as ferramentas que ela precisaria para sobreviver numa corte como a francesa, eram áreas que fizeram ela chegar a Versalhes completamente despreparada. O embaixador austríaco em Paris, o conde de Mercy-Argenteau, mandou relatórios regulares para Maria Teresa sobre o progresso da filha, e os relatórios eram, em sua maioria, preocupantes. Ela era descuidada com dinheiro, resistia às obrigações formais, preferia se cercar de pessoas jovens e divertidas a participar dos rituais da corte. O embaixador chamava isso de leveza de caráter. Eu chamo de uma adolescente sendo adolescente, numa situação impossível. O protocolo de entrega da Maria Antonieta para a França foi um dos rituais mais cruéis que a história da monarquia europeia produziu. Existe uma ilha no rio Reno, perto de Estrasburgo, e foi lá, em abril de 1770, que aconteceu a cerimônia de transferência. Ela teve que literalmente se despir de tudo que era austríaco. As roupas foram tiradas e substituídas por roupas francesas. As joias austríacas foram devolvidas. As damas de companhia que ela conhecia desde criança foram mandadas embora. Inclusive a sua cachorrinha Mops foi confiscada porque era austríaca demais. É sim, ela latia em austríaco. E ela, com 14 anos, entrou numa tenda vazia de um lado como arquiduquesa da Áustria e saiu do outro lado como Delfina da França. Sem nada do que era familiar, sem ninguém que ela conhecesse, com um título que ela mal entendia e um destino que não era dela. Ela chegou a Versalhes em maio de 1770, casou com Luís Augusto, que tinha 15 anos, era tímido, desajeitado, apaixonado por relógios e caça e soldadinhos de chumbo, e que não consumou o casamento por longos 7 anos, e ela começou a tentar
entender as regras de um jogo que ninguém tinha se dado ao trabalho de explicar direto para ela. Versalhes tinha o protocolo de uma complexidade que eu posso fazer outro vídeo inteiro só para descrever. Mas tudo era ritual. A forma como ela acordava de manhã, o lever, que era uma cerimônia pública com ordem estrita de quem tinha o privilégio de apresentar qual peça de roupa para ela. Camisa era apresentada pela dama de posto mais alto presente na Câmara. Se chegasse uma dama de posto mais alto enquanto a cerimônia estava em andamento, a camisa passava de mão em mão até chegar na pessoa correta. Enquanto isso, a Maria Antonieta ficava peladona, esperando, enquanto a corte decidia quem tinha a honra de vesti-la. Ela descreveu isso em cartas como humilhante. Imagina, quase nada. E ela, com toda a personalidade forte que tinha, com toda a energia de uma adolescente que cresceu num palácio barulhento, cheio de irmãos, reagiu do único jeito que sabia, encontrou os espaços onde podia ser ela mesma. Ela se cercou de um grupo pequeno de amigos próximos, a princesa de Lambelle e a condessa de Polignac, com quem podia relaxar, rir e ser menos formal. Ela encomendou tecidos extravagantes com Rose Bertinho, preciso fazer um vídeo sobre ela, que ficou conhecida como a ministra da moda por causa da influência que exercia sobre o guarda-roupa real. Os penteados dela, chamados de puff, chegavam a alturas absurdas, às vezes mais de 60 centímetros acima da cabeça, decorados com plumas, flores e até miniaturas de barcos e navios. Era extravagante, era caro e era dela. A única área onde ela tinha controle total sobre o que aparecia para o mundo. Ela reformou o Petit Trianon, um palacete nos Jardins de Versalhes, que o Luís XVI lhe deu como presente logo depois de ser coroado em 1774, e transformou em santuário pessoal, já que Versalhes não era um lar. Era uma jaula dourada com um protocolo de extinção emocional. E ela demorou anos para entender que não era só paranoia, era o designer do lugar. Tem uma cena específica que eu quero que você visualize, porque ela diz tudo sobre o ambiente em que a Maria Antonieta viveu. Em 1775, poucos meses depois do Luís XVI ser coroado e ela se tornar rainha da França, ela foi assistir a uma corrida de cavalos em Fontainebleau. Quando ela entrou no camarote real, a multidão de nobres presentes começou a aplaudir. Isso não era raro, era protocolo de recepção à presença real. Mas a ovação foi tão entusiasmada, tão calorosa e tão genuína naquele momento específico que a Maria Antonieta, de 18 anos, rainha há poucos meses, longe de casa, 5 anos, começou a chorar. E depois ficou envergonhada de ter chorado em público, tentou se esconder atrás do leque enquanto as lágrimas desciam. A corte inteira estava olhando e os cronistas registraram o episódio. O que poderia ser interpretado como um momento de emoção genuína e humanidade, uma jovem comovida por ser aceita num país que a tratava como estrangeira, foi usada pelos críticos dela como mais uma prova de instabilidade emocional, de falta de compostura real. Ela chorou em público, uma rainha não chora em público, até o afeto que ela sentia pela França foi usado contra ela. Os panfletos, os libelles, circulavam por Paris com uma velocidade e uma crueldade que a corte não tentava deter, porque parte da corte os alimentava. As acusações sobre a rainha chegaram a níveis de obscenidade que eu não vou nem reproduzir aqui, mas que incluíam infidelidade com homens e mulheres, traição política, comunicação secreta com a Áustria, que era inimiga, e uma série de outras alegações que eram ou completamente inventadas ou muito exageradas. A imagem de Madame Deficit, a austríaca, que gastava o dinheiro do povo francês em festas e vestidos, enquanto o país afundava em dívida, foi sendo construída tijolo por tijolo ao longo de mais de 15 anos. E detalhe que os gastos pessoais da Maria Antonieta representavam uma fração minúscula do déficit total da França, que era esmagadoramente causado desde o Luís XV pelas dívidas de guerra, especialmente pelo apoio francês à Revolução Americana. Mas ninguém fazia panfletos sobre gastos militares, escolheram ela porque ela era austríaca, estrangeira, e uma mulher que gasta muito mais é fácil de odiar do que um sistema que quebrou. Agora, deixa eu te falar uma coisa que os livros de história não conectam. A relação entre a imagem pública da Maria Antonieta
e as finanças da França. E como era um bode expiatório clássico, a França, do século XVIII, estava em crise financeira estrutural profunda, como eu comentei. E era uma estrutura fiscal injusta, onde nobreza e clero eram isentos de impostos, enquanto o terceiro estado carregava tudo, guerras caras, incluindo o apoio francês, como eu comentei na independência. A dívida francesa era astronômica, os juros consumiam mais da metade da receita anual do Estado. Vários ministros tentaram reformas e foram demitidos. O próprio Luís XVI tentou reformas. Mas o problema era sistêmico, estrutural e com décadas de construção. Mas sistemas não têm rosto, sistemas não usam vestidos caros, nem dão festas no Petit Trianon. Maria Antonieta tinha rosto, e um rosto é muito mais fácil de odiar. Agora, há um paralelo exato com a Meghan Markle que não dá para ignorar. A Meghan entrou na família real sem entender completamente, nenhum outsider poderia, o nível de hostilidade estrutural que a aguardava. Mas, ao contrário da Maria Antonieta, ela chegou com ferramentas, formação acadêmica, anos de experiência pública, capacidade de articulação política clara e acesso direto ao público pelas redes sociais. Ela não era decorativa por formação, ela era articulada, opiniosa e capaz de construir uma narrativa própria. E isso, dentro da lógica da firma, era muito mais ameaçador do que qualquer vestido caro ou festa no Petit Trianon. Uma mulher que pode construir narrativa própria é uma mulher que a instituição não controla, e isso é inaceitável. A Meghan conheceu o príncipe Harry em julho de 2016 numa introdução feita por uma amiga em comum em Londres. Eles namoraram por 1 ano e meio em relativo segredo, o que para um príncipe britânico e uma atriz americana no século XXI é uma conquista logística considerável. O noivado foi anunciado em novembro de 2017, teve o casamento em maio de 2018, transmitido ao vivo para mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, com o discurso do bispo Michael Curry, que fez metade da família real parecer estar sofrendo, enquanto ele falava sobre amor e fogo do Espírito Santo. Foi lindo, foi um evento global, e logo depois começou o que vários analistas da mídia britânica descreveram como uma das campanhas de press coverage mais sistemicamente enviesada que a imprensa e o tabloide britânico já conduziu contra uma figura específica. Tem um aspecto da experiência da Meghan dentro da família real que raramente é discutido com a seriedade que merece: o isolamento proposital. No livro Spare, o Harry descreve que quando eles tentaram buscar apoio de outros membros da família real diante da cobertura hostil da imprensa, a resposta era a mesma: esse é o preço da vida pública, todo mundo passa por isso. Mas o problema é que a Kate Middleton não estava sendo coberta da mesma forma, e nem o William. Então, o argumento de que era o preço universal da vida pública era falso. Aquilo lá estava sendo cobrado pela Meghan, de forma específica. E quando ela tentou apontar isso, a resposta é que ela estava sendo hipersensível, estava interpretando mal a imprensa britânica, que isso era uma questão cultural, que ela precisava entender melhor. A Meghan, inclusive, disse na entrevista com a Oprah que em determinado momento durante a gravidez do Archie, ela não queria mais estar viva, que os pensamentos de suicídio eram tão presentes e tão específicos que ela foi buscar ajuda. E que quando buscou essa ajuda através dos canais da família real, foi-lhe dito que não era possível fornecer tratamento porque isso podia ser prejudicial para a imagem da instituição. Imagina, isso aconteceu no século XXI, numa das famílias mais privilegiadas do mundo. E quando ela contou isso na televisão ao vivo, a primeira reação pública da família real britânica foi emitir um comunicado, dizendo que a gente vai investigar essas alegações, é sério mesmo? A família real britânica tem um apelido, a firma, e não é uma metáfora fofinha, é como eles mesmos se referem a si mesmos como instituição. Eles são uma empresa, com hierarquia rígida, protocolo detalhado, departamento de relações públicas, gestão de imagem centralizada, e com uma regra não escrita que vale para todo mundo que entra, seja por nascimento ou casamento. Você serve à instituição. A instituição não serve a você. Seu papel é ser útil ao projeto de continuidade da monarquia britânica. Sua felicidade, saúde mental, identidade são questões secundárias. A Meghan
não se encaixou nessa lógica. Ela escreveu cartas abertas, deu entrevistas, falou sobre saúde mental, ela existiu em voz alta. Em 2019, vários pesquisadores independentes e o grupo de mídia Equal Times fizeram comparações entre a cobertura da Meghan Markle e a cobertura da Kate Middleton ao longo dos primeiros 2 anos de casamento da Meghan. E os resultados eram perturbadores, os mesmos comportamentos descritos com enquadramentos completamente opostos, dependendo de qual nome estava sobre a foto. Kate fechando a porta do carro, independente e discreta. Meghan fechando a porta do carro, desrespeitosa com o protocolo, recusando a ajuda dos funcionários reais. Kate tocando a barriga durante a gravidez, mãe apaixonada. Meghan tocando a barriga, calculista, performática e buscando atenção. Agora, e sobre os filhos? Maria Antonieta teve 4 filhos. A primeira, Maria Teresa, sobreviveu. Foi a única da família que saiu viva da Revolução. O segundo filho, Luís José, o primeiro Delfim, morreu em 1789 com 7 anos de tuberculose durante o início da Revolução. Ela estava de luto pelo filho enquanto o mundo desmoronava. O terceiro, Luís Carlos, tinha 8 anos quando foi separado dela e foi submetido a um processo de reeducação revolucionária brutal. Teve até que participar e testemunhar contra a própria mãe um julgamento. E ele morreu encarcerado em 1795 com 10 anos. Sofia Beatriz, a caçula, morreu com 11 meses em 1787. A Maria Antonieta perdeu 3 dos 4 filhos. A Meghan tem 2 filhos que crescem em Montecito, Califórnia, fora da vida pública britânica. Na entrevista com a Oprah, ela falou sobre não querer que o arte crescesse num ambiente onde a sua identidade seria constantemente questionada, onde haveriam perguntas sobre a sua cor que já tinham sido levantadas, segundo ela, antes mesmo dele nascer. Isso eu acho que não aconteceu, eles não seriam tão burros, mas enfim. A decisão de criar os filhos fora da estrutura da família real e do ponto de vista da firma foi um dos atos mais radicais que fizeram. Existe um conceito na literatura sobre poder de instituição chamado DARVO, Deny, Attacked, Reverse Victim and Offender. É mais ou menos assim, primeiro você nega, depois você ataca a credibilidade de quem acusa e aí se posiciona como uma verdadeira vítima. Com a Maria Antonieta, a corte negou que tinha tratamento hostil, atacou o caráter dela como justificativa e se posicionou como vítima dos gastos. Com a Meghan, a família real negou as alegações, vazou histórias de que ela era impossível de trabalhar e se posicionou como vítima de uma campanha americana contra a monarquia. O roteiro é idêntico, 250 anos depois, mesmo roteiro. Agora, deixa eu te explicar uma coisa sobre monarquia que nenhum documentário bonito com música de orquestra vai te contar do jeito certo. Ela não funciona apesar do sofrimento das mulheres que entram nela. Ela funciona também por causa disso. O sofrimento não é um efeito colateral infeliz. É parte do designer e tem sido parte desse designer por séculos. E quando você entende isso, quando você para de olhar para o sofrimento das mulheres dentro da monarquia como tragédia individual e começa a olhar como produto do sistema, a história inteira muda de forma. O papel histórico da rainha consorte, a mulher que casa com o rei, com o príncipe herdeiro ou qualquer herdeiro da linhagem real, nunca foi ser uma pessoa, foi ser um útero com título, um ventre que produziria herdeiros e um rosto que apareceria nas ocasiões certas com a expressão certa. Lembra que eu fiz o vídeo do Henrique VII esses dias? Que a Elizabeth de York tinha mais direito que ele, só que ela só foi coroada depois que o Arthur nasceu. Ou seja, seu útero funciona? Ok, bora ser rainha. Para você ter ideia, em tratados políticos medievais, você encontra a descrição de uma rainha como meramente instrumental, não como agente. Manuais de etiqueta do século 17 e 18 listam o que ela pode ou não dizer, fazer, usar e até como pensar em público. E o que acontece quando uma mulher entra nesse sistema com personalidade intacta, identidade formada, com a recusa, consciente ou não, de ser outra pessoa? A instituição entra no modo de expulsão. Não de forma dramática e obviamente cruel, isso seria fácil demais de documentar, de criticar e de usar como argumento contra a instituição. Mas sim de forma gradual, sistemática, quase invisível para quem está de fora.
ela isola a mulher dos apoios externos, desacredita a narrativa dela antes que ela possa estabelecer a própria, ela constrói a imagem pública da mulher como problema, enquanto o sistema permanece intacto e respeitável ao fundo. E isso ela faz tão bem, com tanta prática acumulada ao longo de séculos, que frequentemente a própria mulher começa a duvidar de si mesma antes de ser destruída. Com a Maria Antonieta, a máquina usou a corte e os panfletos. Com a Meghan, a máquina usou os tabloides e redes sociais. Mesma lógica do século XXI. Em vez de panfletos anônimos e em vez de rumores da corte alimentados por nobres ociosos, haviam publicações com milhares de leitores digitais e jornalistas com acesso privilegiado ao palácio. O vazamento que o próprio Harry descreveu em detalhes no livro Spare, que ele disse, que eles vendiam histórias negativas sobre o Harry e a Meghan para os tabloides em troca de cobertura favorável dos outros membros da família. A crueldade e o mecanismo são os mesmos, o que muda é a velocidade e o alcance. Enfim, é aqui onde as duas histórias se separam completamente e também que se mostra a diferença de século, porque isso tem uma disparidade extremamente específica. A Maria Antonieta não tinha saída, fisicamente, legalmente, politicamente. Ela era, do ponto de vista do direito e da política do século XVIII, propriedade da aliança diplomática entre Áustria e França. Ela era rainha consorte, numa época em que mulher não tinha existência legal separada do marido, ela não podia assinar documento sozinha, não tinha patrimônio próprio reconhecido, não tinha direito de ir a lugar nenhum sem autorização, não tinha nenhuma estrutura de apoio que existisse independentemente da corte que estava destruindo. O único caminho de saída teria sido voltar para a Áustria, mas a Áustria não queria ela de volta. Quando você é peça de um contrato diplomático, nenhum dos lados do contrato quer admitir que a peça falhou. Admitir que ela falhou seria admitir que o contrato falhou. E isso tinha implicações políticas que nenhum dos dois lados estava disposto a enfrentar. É isso sempre que eu comento em relação à nossa Leopoldina. Não queriam que ela voltasse. Enfim, a Meghan tinha o que a Maria Antonieta nunca teve, cidadania americana com passaporte válido para sair do país sem precisar de autorização, carreira própria com remuneração própria, que não dependia de título real para continuar existindo, e patrimônio pessoal acumulado. Além disso, uma mãe viva presente do lado dela, amigos fora da instituição, que tinham existência separada da corte, acesso direto ao público através das próprias redes sociais, sem depender de assessoria de imprensa da família real para filtrar o que ela podia ou não dizer. E o marido também, que decidiu sair junto. Esse último ponto é o mais importante de tudo. Sem o Harry ao lado, a história da Meghan teria sido mais parecida com a da Diana e potencialmente com a da Maria Antonieta, do que qualquer um gosta de admitir. A Meghan saiu com o marido, com os filhos, com a própria voz, com o próprio dinheiro, com um acordo que a tornava independente financeiramente da família real britânica. Ela vive em Montecito, Califórnia, com projetos próprios e uma plataforma que a instituição passou anos tentando destruir e continua existindo, no caso as redes sociais. Isso no contexto de 500 anos de mulheres engolidas por instituições monárquicas sem saída, sem opção, é uma virada que merece ser falada. Uma última coisa que eu quero que você leve desse vídeo: o que aconteceu com as duas mulheres depois que a instituição decidiu que elas eram o problema. A Maria Antonieta morreu, a Meghan saiu, mas a instituição nas duas situações continuou. A monarquia francesa não sobreviveu à revolução, mas não foi por causa da Maria Antonieta, foi apesar dela. O problema da França era estrutural e profundo, e a Maria Antonieta foi no máximo um catalisador simbólico de ressentimentos que existiam há décadas. A monarquia britânica sobreviveu à saída do Harry e da Meghan, e na visão da firma, provavelmente sobreviveu mais facilmente com eles fora do que dentro, porque a narrativa de traição é muito mais fácil de gerenciar do que a presença contínua de alguém que não para de ter voz própria. O mecanismo funciona, mesmo quando exposto funciona. E vai continuar funcionando até que o número suficiente de pessoas entenda o mecanismo e decida que não quer mais pagar pelo espetáculo. Mas agora, antes de terminar,
Eu preciso ser honesta com vocês. Comparar a Maria Antonieta e a Meghan Markle requer um cuidado, que eu não quero pular só para ter um final mais limpo e mais bonito. Você sabe que aqui isso não existe. A Maria Antonieta morreu, 37 anos, separada dos filhos, guilhotinada numa praça pública enquanto a multidão vaiava. A Meghan tá viva em Los Angeles, rica, com marido e 2 filhos, projetos próprios e uma plataforma de dezenas de milhões de seguidores. Não dá para colocar as duas situações no mesmo nível de sofrimento. Seria desonesto, uma injustiça com a violência real, física e irreversível que a Maria Antonieta sofreu. E eu não vou fazer isso. O que dá para colocar no mesmo nível, e é sobre isso que o vídeo tentou te mostrar, é o mecanismo, a forma idêntica como a instituição opera contra qualquer mulher que se recusa a ser símbolo. A forma como a narrativa é construída antes dos fatos existirem. Tudo isso é idêntico. 250 anos de história, 2 oceanos, 2 línguas, 2 séculos completamente diferentes em quase tudo que importa. E é idêntico. Enfim, se você quer continuar abrindo o arquivo das mulheres que a monarquia tentou apagar, das que saíram antes de serem destruídas, das que ficaram e pagaram o preço mais alto que existe, das que viraram lenda exatamente por terem sido isso e impossíveis de silenciar, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem ser membro. Nós temos vídeos todos os dias, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steph Flix.